Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias, entendendo o Apocalipse, vídeo 14, capítulo 7, coisas que depois destas hão de acontecer, versículos de 1 a 17, os 144 mil assinalados das tribos de Israel. Talvez seja o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Os 144 mil assinalados das tribos de Israel, as correntes interpretativas, apocalípticas, futurista, idealista, historicista, preterista e até a eclética, cada um interpretando de uma forma. Nós estamos na interpretação futurista, que encara os 144 mil como literalidade. Vamos adentrar nesse capítulo polêmico do Apocalipse. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vento, nós vimos na simbologia apocalíptica, que é guerra. Os 4 anjos segurando a bola, vamos dizer assim, segurando a barra, nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais. Enquanto eles estavam nessa posição, não houve guerra, não haverá guerra, não haverá guerra, porque há um propósito a ser cumprido. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Isso aqui fala do Oriente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Vamos entender o seguinte: aqui não haverá nenhuma guerra, nenhuma destruição, enquanto não houver uma autorização para que isso aconteça. Se formos ver a 70ª semana de Daniel, que é chamada a Grande Tribulação, nos 3 anos e meio iniciais, não há guerra. O anticristo, através do governo forte da besta, que vai suprir as necessidades da terra e manter uma aparente paz, as coisas vão às mil maravilhas, e só ao cabo dos 3 anos e meio é que vai acontecer o rompimento da besta, ou seja, do governo, do poder político com Israel. E aí sim as coisas vão se agravar, vai haver guerra. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Os 144 mil, encarados com literalidade, ou seja, são reais, representantes dos 12 filhos de Israel. E aqui eles vão ser assinalados, selados nas suas testas. É um remanescente de Israel com poder e com o selo de Deus para resistir às intempéries da grande tribulação e pregar o evangelho de Jesus Cristo durante este período. E ouvi o número dos selados. Agora vamos ver. E eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Se nós formos contar as tribos de Israel, nós vamos ver que aqui
nesta listagem apocalíptica, não vai aparecer a tribo de Dan e nem de Efraim. Manassés e Efraim eram contados como meia tribo, porque eram filhos de José. E aparece aqui o nome de José. No capítulo 7 e versículo 8 de Isaías, Efraim deixa de ser povo. Numa profecia em que se fala sobre, Isaías falava sobre o rei Acaz, é mencionado lá a inexistência posterior da tribo de Efraim. Isso ocorreu. Aqui em Apocalipse não entra na listagem, mas entra José, suprindo esta vacância. Em Gênesis capítulo 49, versículo 17, numa profecia é feita uma previsão para a tribo de Dan, e Dan é chamado de víbora, de cobra, que morderia os calcanhares do cavalo e derribaria o cavaleiro. Isso fazendo uma alusão provavelmente ao anticristo, que viria da tribo de Dan. Os estudiosos acham que da tribo de Dan viria o anticristo, especialmente o falso profeta, que é o anticristo que atua na área da religião. Aqui em Apocalipse não é mencionada essa tribo, a tribo de Dan. Então está justificado essa vacância. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben 12.000 selados, da tribo de Gade 12.000 selados, da tribo de Assé 12.000 selados, da tribo de Naftali 12.000 selados, da tribo de Manassés 12.000 selados, da tribo de Simeão 12.000 selados, da tribo de Levi 12.000 selados, da tribo de Issacar 12.000 selados, da tribo de Zebulon 12.000 selados, da tribo de José 12.000 selados. Veja aqui que aparece agora a palavra José em substituição aqui à tribo vacante. Da tribo de Benjamim 12.000 selados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas e com palmas nas suas mãos. A multidão de salvos na grande tribulação é inumerável, porque as pessoas serão salvas pelo fogo. Muitas pessoas desobedientes que ficaram na vinda de Cristo, filhos de crentes, rebeldes, pessoas que não andaram conforme os ditames da palavra de Deus, agora eles vão se converter pelo fogo e suportarão as intempéries da grande tribulação e serão salvos. A multidão será enorme. E agora no versículo 10, o versículo 10 que diz: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. É uma menção ao reconhecimento de Jesus como sendo o Salvador, como sendo o Cordeiro de Deus que salvou a todos os povos. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostrando-se diante do trono sobre os seus rostos, o adoraram a Deus. Veja o reconhecimento de todos os seres que fazem parte do séquito de Deus, vistos ali no capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. O trono de Deus. Vamos ver a imagem representativa do trono de Deus, o séquito. Aqui nós temos os 12 representantes das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 4 animais, a multidão de seres celestiais. Aqui é o trono de Deus. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Os representantes, os 144.000 assinalados das 12 tribos de Israel, e os líderes foram escolhidos para dirigirem com dedicação toda a tribo aqui, desde os primórdios, quando foram criadas as tribos de Israel,
oriundas dos 12 filhos de Israel, ou seja, dos 10 filhos de Israel, que teve o seu nome de Jacó mudado para Israel, e os 2 filhos de José. Os 144 mil, que são os remanescentes de Israel que aceitarão Jesus Cristo e serão selados nas suas testas para pregar o Evangelho durante a grande tribulação. E aqui o reconhecimento de todo o séquito de Deus, de todo o cortejo de Deus, num reconhecimento que toda a honra e toda a glória merece ser dada a Deus. E amém, que é a expressão em hebraico, assim seja. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E agora sim, a Bíblia explicando a própria Bíblia. O versículo 14 vai dar a resposta. Da onde veio essa grande multidão? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Está aí explicado. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. É o Senhor que protege a todos e que debaixo de suas asas, com suas sombras, nos guardará. A sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91. 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Então haverá uma situação de paz e de refrigério e de proteção completa. No 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais decepção, tristeza, choro, porque as lágrimas serão enxugadas, e a água viva será dada a todos os povos que chegarem no reino dos céus. Água aqui fala da alimentação perene, espiritual para sempre. Que Deus nos abençoe.